Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que fica aqui, situado na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã, tanto aqui nessa plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar então o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Dê um salto de fé. E o mesmo está baseado no texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta no texto e junto nós iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o nosso Deus por sua palavra, a palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Meus queridos irmãos, a vida cristã é uma caminhada marcada pela fé. Nem sempre Deus revela para cada um de nós o caminho ou o percurso do caminho, mas Ele espera que nós possamos confiar nele para nos guiar, pois ele nos chama a avançar constantemente. Muitas vezes, amados irmãos, queridos amigos, o Senhor nos convida a dar então um passo, um salto de fé, quando ainda nós não enxergamos o destino. É neste momento em que precisamos dar esse salto de fé, que aprendemos que a fé não depende daquilo que vemos, mas da fidelidade daquele que nos prometeu. Meus queridos, ao longo das Escrituras, nós podemos observar homens e mulheres que experimentaram grandes milagres. E eles experimentaram grandes milagres porque confiaram em Deus acima das circunstâncias. Um exemplo, ou talvez o exemplo mais conhecido das Sagradas Escrituras, seja o exemplo de Abraão. Abraão deixou a sua terra para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. E o que falar de Pedro? Pedro, ele saiu do barco quando estava com inúmeras pessoas para dar um salto de fé, quando começou a caminhar sobre as águas. Amados irmãos, o mesmo Deus que chamou Pedro e Abraão é o mesmo Deus que continua chamando os seus filhos a viverem pela fé e não pelas aparências. Então hoje nós vamos aprender 3 verdades. Verdades essas que nos ajudam a dar um verdadeiro salto de fé e experimentar o agir de Deus. E o primeiro ou a primeira destas verdades que nós iremos observar na manhã do dia de hoje é que fé é confiar, mesmo quando não se vê o caminho. Meus queridos, a palavra certeza, que está aqui em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, ela vem do grego. E esta palavra
hipostasis, ela significa fundamento firme. Ou seja, a palavra certeza é aquilo que nos dá segurança, é aquilo que nos dá convicção. Então, a fé bíblica não é um pensamento positivo, mas é uma confiança absoluta no caráter de Deus. O crente, então, ele deve permanecer seguro na sua convicção. Por quê? Porque ele sabe em quem tem crido. Abraão, ele tornou-se exemplo dessa fé ao obedecer ao chamado divino, pois ele não conhecia o destino final da sua jornada. Porém, a sua confiança estava na fidelidade de Deus e não nas circunstâncias que ele poderia enxergar. E como aplicar isso? É simples. Em primeiro lugar, confie na direção de Deus, querido e amado irmão e amigo, mesmo quando o futuro parecer incerto. Em segundo lugar, alimente a sua fé por meio da leitura, por meio da meditação da palavra do Senhor. Mas faça isso diariamente. Assim como o seu corpo precisa do alimento diário para ter energias, ter força para sobreviver, assim é a sua fé. Você precisa alimentar-se diariamente das Sagradas Escrituras. E por fim, ore antes de tomar decisões importantes. E na sua oração, busque sempre entender a vontade do Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: a sua segurança, amado irmão, querido amigo, está nas circunstâncias que você vê ou nas promessas que Deus faz? Mas o texto vai nos trazer uma segunda verdade. Verdade essa que eu quero que você esteja atento para essa verdade na manhã do dia de hoje. E essa verdade é: fé é ousadia para sair da zona de conforto. Amados irmãos, quando Pedro ouviu o chamado do Senhor Jesus, ele precisou abandonar a segurança do barco para poder caminhar sobre as águas. Vemos isso quando lemos lá Mateus capítulo de número 14, a partir do verso de número 28. Meus queridos, o milagre ali aconteceu somente depois do passo de obediência que Pedro deu. Deus, amado irmão, querido amigo, frequentemente nos desafia a deixar aquilo que nos transmite aquela falsa sensação de segurança para dependermos completamente dele. Então, a fé verdadeira, ela vai sempre vencer o medo. E por quê? Porque ela vai nos fazer fixar os nossos olhos em Cristo e não nas tempestades ao nosso redor. É interessante pararmos para pensar nessa questão de Pedro. Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, em meio a uma tempestade. Ele disse: Senhor, me permite até ir aonde tu estás. E aqui eu estou parafraseando o texto. O Senhor o chama, ele desce do barco e começa a caminhar. Porém, a sua atenção está em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que ele passou a olhar para a circunstância ao seu redor, a sua fé fraquejou. E ele começou a afundar. É assim. É assim que acontece com cada um de nós. Nós podemos ter até fé suficiente para sair da zona de conforto, para sair daquela zona que nos deixa seguro. Porém, quando começamos a caminhar, muitas vezes, nós deixamos de olhar para Cristo, para olhar as circunstâncias ao nosso redor. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, obedeça prontamente quando Deus direcionar os seus passos. Em segundo lugar, não permita que o medo o impeça você de viver os planos do Senhor. E por fim,
Lembre-se de que Cristo sustenta aqueles que caminham em obediência. E aí eu faço mais uma pergunta para você. Qual barco Deus está te chamando a deixar? Será que você tem confiado no chamado do Senhor plenamente? Pensa sobre isso. Por fim, há uma terceira e última verdade que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje. E esta terceira e última verdade é que fé é perseverar até ver o cumprimento da promessa. Amados irmãos, a fé apresentada aqui no texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, não vai limitar ou não se limita ao caminho ao início da caminhada. Mas esta fé, ela vai permanecer firme durante todo o percurso. Muitos heróis da fé, enfrentaram longos períodos de espera antes de contemplarem o cumprimento das promessas divinas. Eles perseveraram. Eles perseveraram porque sabiam que Deus jamais falharia. Deus, amado irmão, pode até estar demorando para agir e você vê o resultado da ação de Deus. Mas saiba que Ele nunca te abandonou. Ele sempre continuou trabalhando nos bastidores para o teu melhor. Então a demora nunca significa abandono, entenda isso. Frequentemente o Senhor, a demora faz parte do processo de preparação do Senhor para realizar algo melhor através de cada um de nós. E como aplicarmos tudo isso? Em primeiro lugar, continue confiando, mesmo quando a resposta parecer demorada. Em segundo lugar, persevere na oração, sabendo que Deus trabalha enquanto você espera. E por fim, mantenha seu coração firme nas promessas da palavra e não nas emoções. E aí eu deixo uma última pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: você tem permanecido fiel durante o tempo de espera ou você tem desistido antes da hora? Pense sobre isso. 3 verbos que eu quero destacar na manhã do dia de hoje para que você possa viver cada um deles. E o primeiro desses verbos é o verbo confiar. Confie em Deus, amado irmão, querido amigo, mesmo quando você não conseguir enxergar todos os detalhes do caminho. Lembre-se que a sua fidelidade ou a fidelidade do Senhor nunca falha. O segundo verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo obedecer. Obedeça à voz do Senhor, mas obedeça com coragem. Deixe sua zona de conforto para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para você. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo perseverar. Persevere com esperança durante o tempo de espera, sabendo que Deus sempre cumpre suas promessas no tempo perfeito. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e levar o teu pensamento a Deus. E juntos nós vamos orar ao Senhor Pai Todo-Poderoso. Oremos. Amado Deus e poderoso Pai, a Ti é Deus que fortalece a nossa fé. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai, dá-nos coragem para obedecer o Teu chamado e abandonar, Senhor, os nossos medos e assim caminharmos contigo, depositando toda a nossa confiança em Ti. Que nós possamos confiar nas Tuas promessas, promessas essas que nunca falham, promessas essas que podem até tardar, mas que Tu estás trabalhando dentro do percurso, dentro dos bastidores, para fazer tudo dentro do tempo perfeito.
Pai, ensina-nos a perseverar durante o tempo de espera. Certo, Senhor, que Tu estás no controle de toda e qualquer situação. Nos dá um dia tranquilo, um dia cheio de paz. Por isso nós te oramos. No nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você, amado irmão, querido amigo que está nos acompanhando ou que tem nos acompanhado aqui frequentemente, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar dia após dia acompanhando os nossos vídeos devocionais. Você que também chegou recentemente aqui no nosso canal, meu muito obrigado da mesma forma. Que você continue todas as manhãs aqui junto conosco. Se você ainda não deu o like no nosso vídeo na manhã do dia de hoje, não perde tempo. Aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Assim, você vai continuar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos aí. Você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar no Instagram ou em outras redes sociais. Fica à vontade, só compartilha, vai. Manda lá para os seus amigos de trabalho, de estudos, da igreja, parentes, vizinhos, enfim, compartilha com todos aqueles a qual você ama os nossos links para que eles também tenham acesso aos nossos devocionais. Você também pode estar se organizando aí para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, vem cultuar o Senhor aqui conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, deixo aqui o meu mais fraterno abraço. Fique com Deus. Até amanhã.